Imagine acordar com o peso do dia pressionando seus ombros, como uma névoa densa que não se dissipa. Você olha para o céu lá fora, cinzento e incerto, e sente aquela voz interior sussurrando: e se hoje tudo der errado? E se eu não conseguir guiar meus passos? O Salmo 23 ecoa na mente: o Senhor é o meu pastor. Mas e se, no meio da correria, você se perder no caminho? Há um mistério aqui, um vale sombrio que todos enfrentamos, onde o controle escapa das mãos. Porque, mesmo orando, o coração ainda treme. Não há respostas fáceis nesta manhã. Apenas o silêncio convidando você a caminhar. Devagar. Deixe-me levá-lo de volta a um dia quente na Galileia, onde o sol poente tingia as colinas de ouro e laranja. Jesus caminhava à frente de seus discípulos, o pó da estrada grudando em suas sandálias gastas, o ar carregado com o cheiro de oliveiras antigas e terra seca. Seus olhos, profundos como um lago sereno, varriam o horizonte, mas não com pressa. Oh, não! Ele andava com uma lentidão deliberada, como se cada passo fosse uma conversa com o Pai invisível. Pedro, sempre o impulsivo, seguia logo atrás, o suor escorrendo pela testa, carregando uma rede vazia que balançava pesadamente em seu ombro. Mestre, ele murmurou, a voz rouca de fadiga. Para onde vamos agora? O dia está acabando, e ainda há tanto a fazer. Jesus parou por um instante, virando-se devagar. Seus lábios se curvaram em um sorriso sutil, e ele estendeu a mão, tocando o ombro de Pedro com uma firmeza que transmitia paz, não comando. O vento soprou levemente, agitando as vestes brancas dele, e no silêncio que se seguiu, você podia quase sentir o pulsar da terra sob seus pés. Um ritmo constante, guiado não por mapas humanos, mas por algo maior, algo que ecoava o canto distante de um pastor chamando suas ovelhas. Os discípulos se aproximaram, formando um círculo irregular, e Jesus continuou andando, sem palavras apressadas, apenas o som de seus passos misturando-se ao farfalhar das folhas. Havia uma confiança ali, invisível, como o riacho que corria ao longe, nutrindo a terra sem alarde. Mas Pedro, com o coração acelerado, ainda olhava para frente, procurando o próximo vilarejo, o próximo milagre, sem perceber que o verdadeiro caminho estava bem ali, ao lado do pastor. Agora, pense em como nós, em nossas orações matinais, repetimos o mesmo erro de Pedro. Acordamos, nos ajoelhamos rapidamente, ou nem isso, só um sussurro apressado no carro a caminho do trabalho, e pedimos: Deus, guie meus passos hoje. Faça tudo dar certo. Proteja minha família. Abençoe meu emprego. Soa familiar? É o que fazemos, não é? Pedimos direção como se fôssemos os pastores, ditando o ritmo, exigindo que o caminho se curve ao nosso gosto. Lembra daquela vez em que você orou por uma promoção, visualizando cada detalhe, cada e-mail perfeito, cada reunião vitoriosa? Ou quando pediu paz para o dia, mas no fundo, esperava que Deus removesse todos os obstáculos, como um GPS recalculando a rota para evitar qualquer curva. Nós pedimos errado porque confundimos o pastor com um mordomo. Queremos o cajado para nos defender, mas usamos como muleta para nos apoiar sozinhos. Veja Pedro novamente. Ele seguia Jesus, mas seus olhos estavam fixos no horizonte distante, no e se do amanhã, no controle que escapava. Ele não via que Jesus não corria para o destino. Ele era o destino, o caminho vivo. E nós? Quantas vezes oramos pelo Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, mas corremos para o vale da sombra da morte, com o coração apertado, planejando cada saída de emergência. Isso cria uma tensão interna, um erro invisível. Oramos por companhia, mas vivemos como lobos solitários, guiando a nós mesmos. Sinta isso agora, o peso dessa contradição. Você ora para caminhar com Deus, mas seus passos ecoam sozinhos, ecoando dúvidas, medos que não foram entregues. Pedro sentiu isso naquela estrada.
Ele amava Jesus, mas sua postura era de quem ainda carregava a rede pesada, como se o mestre precisasse de sua ajuda para encontrar o caminho. Nós fazemos o mesmo. Oramos por orientação, mas dictamos o mapa. E o coração? Ele se identifica, não é? Aquela pontada de ansiedade quando o dia não sai como planejado, o suspiro de frustração quando a oração parece não ser ouvida. É o erro que nos separa do descanso prometido, mas ainda não vemos o porquê completo. Deixe essa identificação crescer. Sinta o conflito, sem resolvê-lo ainda. Aqui é onde muitos se confundem, e é só uma parte da verdade que começa a se desvelar. No Salmo 23, Davi não diz, "Eu guio o Senhor." Ele declara, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Veja Jesus, como o bom pastor em João 10, não é um guia que segue nossas ordens. Ele nos convida a segui-lo, com uma postura de entrega que transforma a oração de uma lista de pedidos em um sussurro de confiança. Parcialmente, isso significa que, ao orar para caminhar com Deus hoje, não estamos pedindo por um plano detalhado, mas por olhos, para ver que o pastor já preparou a mesa no Vale Sombrio. Muitos param aqui, achando que basta recitar o salmo e tudo se ajeita, mas é onde a confusão mora. Oramos por pastos verdejantes, mas ignoramos que o pastor nos leva lá devagar, através de veredas de justiça que serpenteiam, não em linha reta. Jesus, na estrada da Galileia, não acelerou para Pedro. Ele parou, tocou, esperou. Isso é só uma parte. A revelação de que nossa oração deve mudar de guie-me para caminhe comigo, reconhecendo que o cajado não é para bater nos inimigos, mas para nos guiar de volta ao rebanho. Mas há mais oculto aqui, um erro mais profundo em como seguramos o controle, mesmo nas palavras da oração. Sinta o mistério se abrindo um pouco. O Salmo 23 não é uma fórmula mágica para um dia perfeito. É um convite para uma postura interna que ecoa a de Jesus, o pastor que descansa porque sabe que o Pai guia. Ainda não é o todo. Muitos se perdem achando que basta saber disso intelectualmente, mas o coração ainda resiste. Deixe isso pairar, como o sol se pondo naquela colina, revelando contornos, mas não a luz plena. Agora, traga isso para o seu dia de hoje, para o caos da vida moderna que nos engole como um rio turbulento. Você acorda com o alarme gritando, checa o celular. E-mails acumulados, notícias ruins piscando na tela, a agenda lotada como um vale apertado. Ora por caminhar com Deus, mas a ansiedade logo invade. E se eu atrasar no trânsito? E se a reunião der errado? E se eu não conseguir equilibrar tudo? É o controle disfarçado de planejamento. Você ora pelo Salmo 23, mas vive como se o pastor precisasse de sua ajuda para pastorear o dia. Pense na pressa das redes sociais, onde todos exibem vidas perfeitas, pastos verdejantes editados, e você se compara, sentindo que seu caminho é só sombra. A religiosidade moderna agrava isso. Devocionais rápidos de 5 minutos, apps de oração que marcam feito, como se Deus fosse um item na lista de tarefas. Mas o conflito interno é real. O coração quer descanso, mas a mente corre, controlando cada passo, temendo que sem isso, o lobo da falha ataque. Lembra daquela vez em que orou por paz no trabalho, mas passou o dia revisando mentalmente cada conversa, cada decisão, como Pedro carregando a rede vazia? Ou na família, orando por harmonia, mas ditando as regras, esquecendo que o pastor unge a cabeça com óleo de graça, não de esforço humano? A ansiedade floresce nessa pressa. O controle nos faz tropeçar nas veredas, transformando a oração em barganha. Se você me guiar assim, eu sigo. E a religiosidade? Ela nos faz recitar o salmo como um mantra, mas sem a postura de ovelha. Vulnerável, confiante, seguindo sem mapa. Sinta o conflito. Seu corpo tensionado no sofá agora, o dia se aproximando, e o desejo de soltar tudo, mas o medo de perder o rumo. É o erro invisível aplicado. Oramos para caminhar com Deus, mas caminhamos contra Ele, em ritmos acelerados que ignoram o riacho de águas tranquilas. Deixe essa tensão pulsar. O moderno nos distrai.
mas o pastor chama para algo mais lento, mais profundo. Agora, a revelação se completa, como o sol nascendo plenamente sobre as colinas da Galileia, iluminando cada detalhe. O princípio inteiro do Salmo 23, vivido em Jesus, o bom pastor, é este. Caminhar com Deus não é sobre pedir direção externa, mas cultivar uma postura interna de total dependência, onde a oração se torna um sim ao seu ritmo, liberando o controle para entrar no descanso que ele oferece. Jesus não pediu a Pedro um mapa. Ele era um mapa vivo, guiando com o cajado da palavra, ungindo com o óleo do Espírito, preparando a mesa mesmo na presença dos inimigos, nossas ansiedades, nossas pressas. O segredo é a entrega. Ore, não guie-me, mas eu te sigo, pastor, porque tu és meu tudo. Isso conecta Jesus à sua vida. Ele, que andou devagar na estrada poeirenta, nos ensina que o vale da sombra não é evitado, mas atravessado com ele, onde o temor some porque sua vara e seu cajado nos consolam. Na oração de hoje, visualize isso. Solte a rede pesada como Pedro, sinta o toque do pastor em seu ombro e descanse nos pastos, sabendo que nada falta porque ele supre. A postura interna é de ovelha, vulnerável, mas segura, confiante, mas não controladora. O descanso vem quando paramos de pastorear a nós mesmos e deixamos que o pastor nos leve às águas tranquilas, restaurando a alma. Jesus o viveu na cruz, o Vale Supremo, dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Total rendição. Aplique isso agora. Sua oração para o dia não é uma lista, mas uma respiração. Senhor Jesus, pastor meu, guie-me em teu caminho, e eu descansarei em ti. É simples, mas profundo. O princípio inteiro é viver o Salmo 23 como identidade, não como pedido. Eu sou pastoreado, logo, caminho com paz. Deixe que essa verdade se assente agora, como o orvalho da manhã nos pastos verdejantes, trazendo uma paz que permeia cada canto do seu ser. Caminhar com Deus neste dia não é uma conquista sua, mas um presente do pastor que nunca falha. Ele te leva, te restaura, te protege, e no final do dia, tua taça transborda. Integre isso ao seu coração. Respire fundo, sinta o peso se dissipando e saia para o dia sabendo que o bom pastor está ao seu lado, passo a passo. Que essa oração do Salmo 23, vivida em Jesus, transforme sua jornada em um rio tranquilo de graça. Compartilhe nos comentários. Agora é o descanso no pastor.